Desde o início da humanidade, muitas sociedades secretas em diferentes partes do mundo conspiraram sobre assuntos políticos, religiosos e quem sabe tenham moldado o curso da história de acordo com seu poder de influência. Se existiram mesmo ou não, esses cultos secretos parecem atrair a nossa curiosidade como um imã. Não é que eu esteja procurando ou queira entrar para alguma irmandade conspiratória do mal. É só que é inevitável não gastar horas e horas pesquisando e tentando descobrir os supostos e reais segredos que essa galera esconde. Você também é assim? Então, vem comigo que o canal Fatos Desconhecidos hoje lista para você as 4 sociedades secretas mais sinistras que já existiram. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Número 1. A Ordem das Caveiras e Ossos. Os primeiros registros que se tem da Ordem das Caveiras e Ossos indicam que a organização secreta se originou em Yale, no meio do século XIX. Seu nome original é The Order of Skulls and Bones, e os principais assuntos de discussão eram espionagem, tráfico de drogas e outras sociedades secretas. Um fato que pode comprovar a existência desse grupo é a estátua de um soldado espião americano situada no campus da universidade, idêntica à estátua que está em frente à sede da CIA, em Langley, na Virgínia. E antes que você me pergunte o que a CIA tem a ver com os Caveiras e Ossos, há uma especulação de que alguns membros desse grupo fizeram parte da fundação de uma organização que viria a se tornar a poderosa Agência Central de Inteligência Americana. As condutas de extremo sigilo das duas organizações são bem semelhantes e instigam a curiosidade de muita gente, mas os Bonesmen, como são conhecidos os membros, ficaram famosos por ocultar outros tipos de segredos, digamos assim, mais sexualmente comprometedores. Os boatos eram de que essa sociedade secreta via com muita naturalidade atos sexuais que eram considerados escandalosos pela sociedade da época, e a cerimônia de iniciação dos novos membros nada mais era que ficarem completamente nus em caixões, antes de relatarem todos os seus segredos sexuais, incluindo os mais sombrios e profundos. Desde a sua fundação, a Ordem das Caveiras e Ossos acumula uma série de homens poderosos na sua lista de membros e inúmeras histórias polêmicas e teorias da conspiração. Por exemplo, a influência do grupo sobre alguns alunos de Yale que seriam supostamente privilegiados, guiados e orientados para ocupar cargos no governo e atender às necessidades da ordem, ou mesmo ataques de bomba nuclear e o assassinato do presidente Kennedy. Se eu pudesse apostar em uma matéria em que todos os membros do grupo tirassem nota A, eu diria que é teoria da conspiração. Número 2. A Sociedade Alemã de Thule. Também conhecida como a Irmandade Ariana da Morte, a Sociedade Thule foi fundada no começo do século XX, misturando ideologias extremistas de tudo o que há de mais bizarro no mundo. A sociedade nasceu em uma época em que o ocultismo era o assunto do momento na Europa, e esses rituais tiveram muito a ver com as ideias praticadas por alguns de seus membros, assim como a teoria da raça ariana e muitas outras coisas estranhas. É conhecido que a Sociedade Thule inspirou e foi a precursora do nazismo, já que a marca da Irmandade era um símbolo de boa fortuna, conhecido por todo mundo como a suástica. Mais tarde, esse mesmo símbolo viria a se tornar parte principal da bandeira do nazismo na Alemanha. A Thule era um grupo essencialmente nacionalista e antissemita radical. Quer dizer que essas pessoas falavam sobre ódio e preconceito contra judeus. Eles pregavam o discurso de uma sociedade formada por pessoas de sangue puro. Inclusive, o nome Thule foi retirado de uma antiga lenda nórdica que contava a história de uma civilização superior. A organização, que não era tão secreta assim, corria na boca de todos que sabiam sobre a sua existência, e muito se questionava sobre a ameaça que eles representavam, já que membros do grupo tinham jornais e podiam controlar milícias e governos do país antes do nazismo. Pela época em que foi fundada, a Sociedade Thule possuía alguns membros que praticavam rituais satânicos em busca de conselhos, enquanto outros incitavam violência extrema sob o pretexto de manter o sangue puro alemão a qualquer custo. Não dá para saber quem era pior.
Por isso, se você quisesse fazer parte do grupo, não poderia ter qualquer tipo de ligação familiar com os judeus. Mas foi exatamente o que aconteceu quando um jovem rico chamado Anton von Padua foi rejeitado pela sociedade Thule por possuir um avô de linhagem judaica. Ele não se deu por vencido e pensou: o que um alemão odeia mais do que um judeu? Socialistas. Anton assassinou um político socialista para impressionar os membros da organização e provar o seu valor, e conseguiu o que tanto queria. O fim da Thule foi chegando aos poucos, até se findar na terceira década do século XX. Adolf Hitler, um dos membros mais conhecidos, passou a atacar a sociedade por seu viés místico depois de chegar ao poder, e logo a influência política do grupo praticamente já não existia mais. Se engana quem pensa que o objetivo da sociedade Thule, desde o começo, seria a dominação mundial. Eles queriam disseminar uma ideologia e influenciar comportamentos sociais com seus propósitos antissemitas. Olhando por esse lado, a Thule foi extremamente bem sucedida na ideia deles, com os extermínios realizados durante o nazismo, que infelizmente chegaram a matar milhões de judeus. Número 3. Os 9 homens desconhecidos de Ashoka. Conta a história que na Índia existe uma organização secreta formada por um imperador que escolheu 9 poderosos e misteriosos homens que possuíam muita influência social e política e usavam esses privilégios para alcançar objetivos pessoais. A origem da sociedade secreta dos 9 homens desconhecidos data de antes de Cristo e foi criada por um governador de nome Ashoka, neto de um lendário imperador da Índia. Sabe aquele ditado que diz conhecimento é poder? Muito famoso por pregar ideais de liberdade aos homens de todas as classes, Ashoka acreditava que deveria reunir todas as informações possíveis que conseguisse para evitar que alguém usasse para começar conflitos e guerras. Como é de se imaginar, a vida de um imperador exige algumas grandes responsabilidades. Por isso, era complicado que Ashoka fosse a única pessoa destinada a documentar, estudar e colecionar todo esse conhecimento. Foi aí que ele escolheu a dedo as 9 mentes mais brilhantes da época e formou a sociedade secreta denominada os 9 Homens Desconhecidos. O grupo leva esse nome porque as identidades desses homens jamais foram reveladas, e apenas eles eram permitidos a estudar e desenvolver diversas ciências que iam de teorias científicas a assuntos de tecnologia disponíveis naquele tempo. Cada um desses homens tinha um livro que funcionava como um tipo de diário, onde deveriam documentar tudo o que aprendessem para então melhorar e aperfeiçoar. Os temas dos livros secretos sempre foram alvo de muita especulação, mas em 1923, a publicação de um escritor inglês chamado Talbot Mundy listou o assunto de cada um dos 9 livros, e foi a versão mais provável até hoje. 1. Propaganda sobre táticas de guerra psicológica. 2. Fisiologia, que estudava como matar uma pessoa com apenas um toque, chamado o toque da morte. 3. Microbiologia. 4. Alquimia. 5. Comunicação, que falava até de extraterrestres. 6. Gravidade. 7. Cosmogonia, sobre as questões do universo. 8. Luz. 9. Sociologia. A tradição foi mantida através das gerações, e quando um dos homens de Ashoka já não podia mais exercer a sua função em razões de saúde e falecimento, um sucessor era então escolhido por ele. Estudiosos dizem não acreditar ser possível que um grupo de homens fique em segredo por mais de 2000 anos, escondendo todas as informações nas florestas mais remotas da Índia sem qualquer tipo de tecnologia moderna. Mas, afinal, uma sociedade tão secreta assim existiu mesmo, ainda existe ou é só uma lenda? Número 4. A Sociedade Muti. Se você nunca ouviu falar sobre a Sociedade Muti, prepare-se para conhecer a história de um caso que aconteceu em Londres em 2001, que fez muita gente especular sobre a comunidade africana e os rituais de sacrifício Muti. Em setembro de 2001, o corpo mutilado de uma criança foi encontrado flutuando no rio Tamisa. A vítima era um menino de aparência africana com mais ou menos 5 anos de idade, que nunca teve a sua identidade descoberta e por isso foi chamado de Adam pela polícia.
A autópsia mostrou que coisas bizarras aconteceram com o garoto. Após um trauma violento no pescoço causar a sua morte, as pernas foram removidas acima dos joelhos, seus braços cortados na altura dos ombros e a sua cabeça decapitada por um assassino hábil e experiente. Como se essas informações não fossem horríveis o bastante, muitas notícias começaram a surgir dizendo que Adam tinha sido vítima dos rituais de sacrifício conhecidos como Muti. Um especialista em homicídios ritualísticos no estilo Muti foi trazido da África para a Inglaterra para examinar o corpo do garoto. A primeira conclusão que Hendrik Schultz teve bateu com a análise feita pela polícia. A garganta de Adam havia sido cortada antes da mutilação, para que o sangue do seu corpo fosse drenado e usado no ritual. Um dos fatos mais curiosos descobertos por Schultz foi que o osso entre o pescoço e a coluna, conhecido como osso do Atlas, havia sido removido do corpo da vítima. Esse osso tem um significado especial para algumas comunidades africanas. Reza a lenda que ele possui poderes mágicos e dá bastante força à pessoa que se alimenta dele. Além disso, o menino não estava abaixo do peso ou com sinais de destruição, e foi encontrado em seu estômago vestígios de uma substância presente em xaropes para tosse, sendo um indício de que Adam foi bem cuidado antes da sua morte e poderia ter sido oferecido por sua família para os Muti. Com tantas evidências, concluíram que realmente Adam tinha sido assassinado em um ritual, mas nenhum suspeito foi preso. Existem algumas notícias e especulações sobre a identidade do menino e do assassino, mas nada nunca foi comprovado de fato. A palavra Muti significa remédio em Zulu, e em algumas regiões da África, os princípios desse grupo funcionam como uma forma de medicina tradicional, e os seus rituais inofensivos são vistos como um processo de cura. Mas, como o bem e o mal sempre coexistem, apenas uma parte dos Muti realiza rituais de sacrifício humano, onde as crianças são a maioria das vítimas, por sua carne ser considerada mais pura que a de um adulto, por exemplo. Em menos de uma década, chegaram a ser registrados 300 homicídios considerados sacrifícios Muti na África. Muitas vezes são tantos os casos que eles nem chegam ao conhecimento da polícia. Em uma dessas ocorrências, 6 pessoas foram flagradas tentando vender, acredite você se quiser, partes do corpo de um homem jovem, como coração, cabeça, mãos e genitálias. É bizarro pensar como o tráfico de órgãos humanos pode acontecer tão descaradamente. Os sangomas são considerados os membros do bem, passam bem longe dos rituais de morte e são vistos como importantes membros de sua comunidade, como curandeiros e guias espirituais. Há uma estimativa de que 80% da população africana já consultou ou consulta um sangoma até 3 vezes por ano. As investigações em outros países da África, além da África do Sul, apontam os sangomas como os verdadeiros mandantes dos tais sacrifícios, principalmente quando alguém precisa de um remédio específico. Por exemplo, uma pessoa sofre um derrame a ser tratado pelo sangoma com um remédio que usa cinzas de uma mão humana cortada misturada com água. Nossa, deu arrepio só de pensar. Cada parte do corpo tem um significado para os Muti. Um pomo de Adão seria usado em rituais para silenciar uma pessoa, os olhos de uma criança para melhorar a sua visão noturna, genitálias para virilidade e a língua como simpatia de amor. É realmente bizarro. Mas e aí? Matou a curiosidade sobre as sociedades secretas mais sinistras que já existiram? Nosso mundo já teve e ainda tem tanta coisa maluca que daria pra ficar aqui falando dessas sociedades secretas por semanas. Por isso, se você tem algum assunto que queira saber ou tá louco pra descobrir, deixa aqui embaixo nos comentários. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!